Bom, vamos lá então. Vou começar a aula agora de verdade. Já foi as partes burocráticas. Então, o curso é espaços métricos, então o que a gente precisa já começar de cara é com o que é um espaço métrico. Então já tiro o suspense de uma vez. Basicamente, o que é um espaço métrico? O espaço métrico é um conjunto onde você tem uma noção de distância. Você consegue falar quanto dista um ponto do outro. Então, vamos já fazer esse negócio. Então, definição. Então, oi. Apaga essa luz aqui, ó. As lâmpadas aqui. A de cima. A luz da... A primeira, a última luz. Se alguém enxergar. Vai ficar escuro. Enxergar aí? Vai ficar muito escuro, eu acho. Vai ficar pior. Então deixa assim. Chamamos... Beleza. X é um conjunto. Em geral, você vai querer que ele seja não vazio, né? Mas acho que eu não vou pôr na definição. Se x é um conjunto e d é uma função que sai do x em x, chega em valores reais, satisfazendo. Aí eu quebrei a propriedade. Às vezes não quebra essas propriedades em tantas quantas eu quebrei, mas eu preferi fazer desse jeito. Então, distância do x para o y é sempre um número real positivo. Se x é diferente de y. B. Distância do x para o x é zero. C. Ela tem uma certa simetria. E D é a desigualdade triangular. Distância de x para y é menor ou igual que a distância de x para z mais a distância de z para y. Isso aqui é para todo x, y, z pertencente ao meu espaço. Então, para qualquer triozinho que eu pego, né, nas outras só usa 2, na última usa 3, satisfaz essas coisas. O que você tem aqui? Então, qual é a ideia desse negócio? Você vai tentar... A gente escolheu algumas propriedades sobre o que vai ser uma coisa que a gente vai chamar de distância. A gente vai falar assim, para chamar de distância nesse curso, a princípio, você vai pedir que ele satisfaça todas essas. A maioria das noções de distâncias que vocês usam normalmente satisfazem essas coisas. Então, basicamente, você está falando o seguinte, olha, você só está com distância zero se você está no próprio lugar. Qualquer outra coisa tem distância estritamente positiva. Distância na ida e na volta é a mesma. E essa aqui está falando que se você passa em algum lugar no caminho, a tendência é aumentar a distância, certo? Do tipo, você vai daqui você vai daqui para casa e passa na padaria, a distância aumenta. Do tipo, pode dar igual, se deu muita sorte, mas a ideia é que a tendência é que faça aumentar. Então, exemplos de distâncias no mundo de verdade, né? Do tipo, você pode simplesmente medir euclidianamente. Na verdade, em geral, vocês acabam não usando distância euclidiana, a gente acaba usando distância que a gente percorre, né? Então, distância por caminho. Isso dá uma distância de fato, só que pra gente aqui fica bem difícil definir essa aí. Do tipo, então, a gente talvez faça isso mais pra frente, mas por enquanto ainda não dá. Então, teria a euclidiana mesmo, né? Que seria uma distância meio Godzilla, assim, né? Você passa pelo meio dos prédios, do tipo... Ter a distância em tempo, você pode medir quanto tempo você demora para chegar no lugar. Tipo, isso aí também poderia ser uma métrica. Então, todas essas aqui satisfazem. Essa função é uma métrica, ou distância, né? Então, D é uma função métrica. D é chamada de... não é para escrever muito em cima. D chamada de métrica ou distância sobre x. Então você tem
Isso aqui, repara que qual que é as coisas que a gente mais perde quando você vai... Quando você vai pegar alguma distância de verdade, em algum caso mais particular, por incrível que pareça, a que é mais fácil não ser satisfeita é essa. Para pensar um pouquinho, por exemplo, você falar a distância daqui... Se você falar distância daqui para casa, você vai falar, bom, não muda na ida ou na volta. Se você tiver a pé, provavelmente, porque se você tiver de carro já tem mão contramão e coisas do tipo que pode alterar. E se você medir em tempo, provavelmente muda, porque aqui tem bastante subida e descida, você mora, parte que vai para a descida vai mais rápido, certo? Então, essa aqui na prática é a que menos funciona, mas no curso, do ponto de vista teórico, a gente vai pedir isso porque facilita muito a vida. Tipo, mas isso aqui vocês podem... Cada uma dessas aqui dá para você tirar e aí tem nomes diferentes, né? Eu acho que essa aqui, se você tira, tipo, se ela não for estritamente positiva para os outros, acho que é pseudométrica, chama. Essa aqui eu não lembro bem quando você tira o que é que você faz. A triangular é importante que você sempre mantém, senão você não vai chamar de métrica. Vamos fazer uns exemplos, né? Do tipo, então, uns exemplos mais do ponto de vista matemático, assim, que são os que a gente vai acabar usando no curso. Então, hoje vai ser basicamente um monte de exemplos de métricas e um ou outro resultadinho sobre isso, mas a gente vai andando com calma para frente. Então, uma métrica sobre R é a função por distância de xy é igual a isso aqui. Que é a ideia dessa aqui é você fazer a distância que você está acostumado entre dois pontos na reta real, né? Se tiver o x aqui e o y aqui, você está medindo essa distância aqui. Então é uma que vocês já estão acostumados. Só para fazer uma verificação, vamos verificar a D, né? Teria que verificar todas, né? Mas eu imagino que todo mundo concorda, certo? Isso aqui só dá zero se for igual, é estritamente positivo para os outros casos. Isso aqui dá assimétrica, né? Porque é o módulo, se trocar isso aqui vai dar certinho. Isso aqui que daria algum trabalho, mas aí eu vou já supor que isso aqui vale para módulo, né? Então, aí não dá trabalho, mas verificando... Condição D, como exemplo, né, que deveria verificar todas. O que você tem? Você tem distância de xy, isso aqui é módulo de x menos y. O que eu quero fazer? Eu quero colocar um z aí no meio. Então, isso aqui é x menos z mais z menos y, só somei e subtrair o z. Vou usar que módulo tenha desigualdade triangular. Se você não quiser provar essa, você tem que provar que a função módulo satisfaz esse troço, mas vamos aqui supor que você já conseguiu fazer isso uma vez na vida. Z menos y, aí isso aqui é a distância de x para z, isso aqui é a distância de z para y. Certo? Então está verificado a condição D. Precisa ser ou pode ser qualquer espaço ordenado? Para você colocar para outro espaço ordenado, você precisa ter a função módulo nele também, né? Então não é todo espaço ordenado que vai ter uma função módulo. Então, assim, mas por exemplo, se você pegasse os racionais, dentro dos racionais essa aqui funciona também. Que é o exemplo que a gente vai fazer daqui a pouquinho, que é a ideia de fazer subespaço. Mas o importante aqui é que a gente precisava da função módulo, na verdade. Então, por exemplo, mesmo nos complexos, que daí você vai ter um módulo lá, que é a norma, né, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ele nem é ordenado, mas tem a função, aí dá certo. Mas... Aqui, a sua primeira propriedade quer dizer que existe um maior ou menor. Não é maior... Maior do que zero. Não é que ele é maior que zero, hein? Cuidado, aqui a gente está fazendo uma comparação entre os dois, né? Então, tipo, eu estou falando que a distância entre eles é estritamente positiva.
São dois pontos diferentes, então a distância entre eles é positiva. Não que um é maior que o outro. Tipo, não estou falando isso aqui nunca, hein? Isso não precisa acontecer. Isso aqui é só uma coincidência nesse caso. Então, essa aqui é a métrica usual nos reais. Vou só colocar aqui, isso aqui esta é Então a gente combina assim, se a gente não falar nada, falar assim, pega os reais como espaço métrico, né? Tipo, você está usando os reais como espaço métrico, é essa aqui. Tipo, tem outras, é isso que vai acontecer depois. Você vai poder ter o mesmo conjunto, vai poder ter outras métricas, dependendo do tipo de problema que você vai querer trabalhar, pode ser usar outra medida. Igual, por exemplo, na vida real de novo, você poderia usar distância euclidiana, ou você poderia usar tempo que leva para você chegar no lugar. São duas distâncias diferentes sobre uma mesma coisa. Às vezes ela tem alguma relação, que a gente vai discutir isso acho que na próxima aula, às vezes não. Então essa aqui é uma das métricas que tem sobre os reais, essa aqui é a usual. Se a gente não fizer nada de diferente, vai ser essa. Vamos fazer um segundo exemplo, que acho que talvez seja um pouquinho mais interessante. Duplas seguinte, função é uma métrica. Então você vai ter distância de x, y, deixa eu pôr ele bonitinho, vai igual às outras. Você tem Rn vezes Rn, chegando dada por distância de x, y. Eu queria colocar aqui a somatória. Somatória de igual a 1 até n, xi, y, onde e o y, isso aqui. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai falar que a distância do x para o y, pensando que o x e o y são vetorzinhos, se quiser no Rn, então eles têm n coordenadas cada um, você simplesmente vai somar, que seria a distância deles coordenada a coordenada. Do tipo, você vai pegar cada uma delas, cada uma das coordenadas dele, você vai somar aqui. Se você faz um desenho no R2, essa distância fica mais razoável. Do tipo, essa aqui é o que o pessoal chama de distância do taxista. No caso da R2, o que você está fazendo? No caso da R2, você vai pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Se você quiser somar, fazer a distância desses dois pontos com esse ponto de vista na R2, então você tem o quê? Você tem uma coordenada aqui, vamos fazer, esse aqui vai ser o meu x1, x2, esse aqui é o meu y1, y2. Você fazer a distância desse jeito é você fazer a distância assim. Você fez aqui, isso aqui está dando a diferença na primeira coordenada, isso aqui está dando a diferença na segunda coordenada. Tudo bem? Então, por isso que o pessoal chama de distância taxista, que você imagina que você tem as ruas assim, parecido com o centro de São Carlos para cá, né? É tudo bonitinho assim, quadradinho, então você quer sair de um ponto para o outro, não vale você... A euclidiana é a que eu falei que é a distância Godzilla, né? Você vai para no meio dos prédios. Essa aqui você tem que ir pela rua, repara aqui. Qualquer caminhozinho que você vai fazer aqui vai dar a mesma distância. Essa não é a usual do RN. A do RN a usual é a euclidiana, né? Mas essa aqui é mais fácil de verificar que ela é métrica, então a gente vai fazer a euclidiana daqui a pouquinho. Por isso que eu estou fazendo essa aqui antes.
Vamos verificar alguma dessas. Eu já verifiquei triangular na outra. Vamos verificar a A. Verificando a A, vai. Estou verificando a condição A como exemplo, né? Porque, tipo, se você quisesse verificar que é uma métrica de fato, você tem que verificar todas aquelas lá, né? Então, você vai pegar, sejam x, y, pertencente ao Rn diferentes, né, distintos. Como eles são diferentes, tem que ter pelo menos uma coordenada, eles têm que ser distintas, né? Do tipo, uma das coordenadas entre eles tem que ser diferente, senão eles eram o mesmo ponto. Então já vou destacar esse cara que é diferente. Então seja K tal que xk é diferente de yk. Estou sempre adotando padrão aqui de falar que se eu peguei x, y, as coordenadas deles vão ser feitas assim, tá? Só para não ficar escrevendo isso aí toda hora. Então já sei uma coordenada em que eles são diferentes. Então na hora que eu vou fazer a distância do x para o y, isso aqui por definição é aquele troço. Então, cadê o troço aqui? Igual a 1 até n, módulo de xi menos yi. Ok? Só que agora o que você sabe? Se eu estou somando vários módulos, se eu somar só um deles, isso aqui é maior ou igual que somar só um. Eu poderia colocar aqui qualquer um deles, eu vou colocar esse aqui, que é o que eu tenho alguma informação. Certo? Somar todos dá maior ou igual que somar só um. Esse aqui, como é justamente o cara que eu peguei diferente, esse aqui é maior que zero. Então dá aquilo que eu queria, né? Eu queria que a distância do x para o y fosse estritamente positiva se eles fossem distintos. Então, sai aqui. Ok? As outras saem todas meio direto. Essa aqui mostra bem como é que fica. Beleza? Vamos fazer uma um pouquinho diferente também. Na verdade está indo bem na tendência dessa aqui, mas é uma generalização dessa aqui em algum sentido. Na verdade não é bem uma... Bom, vamos lá. Porque, deixa eu só destacar algumas coisinhas que daria para fazer aqui. Eu poderia ter feito uma, depois a gente coloca como exercício lá para frente. Eu poderia ter pego, em vez de eu falar que eu vou somar todas as distâncias, né, de coordenada a coordenada, eu podia ter pego o máximo entre elas. Troca essa somatória aqui, pega só a maior delas. Então, se fosse aqui, tem essa aqui, eu pego só a que for maior. Por que pareça, essa também dá. Eles chamam de norma infinita, né? Cada uma tem... quando tem nome com normas, eles têm um monte de nomes. É norma 1, norma 2, norma infinito, mas aqui é métrica. Mas a norma eu vou chegar daqui a pouquinho. Aí a gente vê esse aí. Então, para métrica, não sei se o pessoal em geral dá o nome para ela. Mas quando vem induzida de uma métrica, sim. Então, eu vou fazer meio que a ideia de pegar essa aí, que você só pega esse máximo, só que eu vou pegar quando você tem infinitas coordenadas. Então, eu vou pegar, quer ver, ó, considera, nem dei um nome aqui para isso, vamos chamar de S. Considere S conjunto, mas eu quero que seja isso. Conjunto. Sequências de números reais em 0, 1. O que é isso aqui? Isto é S é igual
Esse aqui, eu sei que vai dar problema para algumas pessoas, quem não está acostumado com notação de sequência, mas a gente vai ter que acostumar porque isso aqui vai ser bem importante para a gente no curso. Usar sequência, né? Não exatamente esse espaço aqui, mas usar sequências vai ser bastante importante no curso, então já vamos começando a acostumar. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, quem é o meu conjunto? Cada elemento do meu conjunto é uma sequência. Cada termo da minha sequência é um número real no intervalo 0, 1. Por que eu estou pegando o intervalo 0, 1 aqui? Vai aparecer mais para frente por qualquer importância de ser o intervalo 0, 1. Você podia colocar os reais aqui, mas esse vai ter um pequeno problema em um certo momento. Mas tá claro o que é o conjunto? Do tipo, você tem... São sequências de números reais, todos eles no intervalo 0, 1. Qual que é uma métrica que você pode definir nesse conjunto? De novo, tem várias métricas que você pode definir nesse conjunto. Aqui eu vou colocar como exemplo, vamos pegar a do supremo. Então, o que eu quero pôr? Você vai ter uma função que sai do S em S chega em R, dada por distância. Vamos colocar assim, ó, eu já vou colocar por padrão, que eu vou quando eu colocar AB, isso aqui é a sequência dos ANs, isso aqui é uma sequência de BNs, né? Só porque senão você vai ter que colocar distância de, abre parênteses, AN, N pertencente aos naturais, abre parênteses de novo aqui, BN dos naturais, fica muito grande, então aqui já fica uma notação um pouquinho mais compacta. Então essa aqui vai ser simplesmente o sup do conjunto. Eu peguei de números reais, né? Peguei. Então AN menos BN com N pertencente aos naturais. Deixa eu só ver se era isso que eu queria pegar. Qual que seria a ideia? Intuitivamente, você gostaria de pegar o máximo. Tipo, eu vou olhar coordenada a coordenada, aí fazer aquela ideia que eu tinha falado no caso anterior. Você olha coordenada a coordenada e vou trabalhar só com a coordenada que teve a maior distância entre eles. Só que você tem, a sequência ela é infinita. Então, isso aqui pode ser que não atinja o seu próprio máximo. Então, você pede um supremo. É aquele truque de sempre, né? Tipo, você queria pegar o máximo, não dá certo, então você põe supremo que funciona. Tipo, esse aqui dá uma métrica. Não é a única, de novo, né? Quase todos os exemplos que a gente está fazendo aqui, quer dizer, nunca é a única sobre aquele conjunto. Sempre tem pelo menos duas, a não ser que seu conjunto... Um ponto só tem uma, mas acho que se você pegar 2 pontos, você já consegue fazer duas métricas diferentes. Vamos mostrar que quer dizer, não vou mostrar não, né? Vamos só verificar que esse troço é uma métrica, mas não vou verificar todos, vamos fazer a B, né? A B eu não fiz para ninguém, né? Eu já fiz uma vez a A, já fiz uma vez a D, vamos fazer a B. Verificando. Nossa. Condição B. Então, a condição B de métrica, ela pede que se você fizer a distância de um cara para ele mesmo, tem que dar 0. De fato, né? Então, distância de A para A, isso aqui é o supremo desse troço aqui. Eu falo A e escrevo B. AN menos AN para N pertencente aos naturais. Esse conjunto aqui dentro é um grande conjunto de zeros, né? Então, isso aqui é supremo do conjunto que só tem o 0. Isso aqui dá 0. Tá como exercício lá na apostila, mas já comento agora. Qual que daria o problema se eu tivesse deixado esse conjunto ser os reais, por exemplo, em vez de ser o intervalo 0, 1?
seus reais. O único problema que dá é que na hora que você vai pegar esse supremo aqui, aí você tem diferença entre números reais. Aí pode ser que esse supremo não dá o número real, né? Do tipo, ele pode dar mais infinito. Aí você não está bem definido como é uma métrica do jeito que a gente está pedindo, porque a gente pediu que uma métrica fosse uma função real. Tinha que chegar aqui. Isso sempre dá para corrigir. Do tipo, você simplesmente pode falar que o supremo disso Você poderia definir alguma coisa do tipo, é o supremo desse negócio se esse negócio for menor que 1. Ou 1 se for maior, do tipo, incluindo o caso mais infinito. Você sempre dá uma métrica também. Que o negócio é um truquezinho de você limitar a sua métrica. Eu vou fazer para frente. Quando eu definir métricas equivalentes, isso aí sempre dá para fazer, mas por enquanto ainda não dá. Então, como eu não posso definir métrica valendo infinito, então aqui eu tenho que me restringir a alguma coisa limitada ali. Mas é só por causa disso. Senão, não precisava dessa parte. Vamos fazer agora. Eu vou, como já foi comentado aí, sempre que você tiver uma norma, você consegue definir uma métrica. Então, vamos fazer uma norma, explicar o que é uma norma, define o que é norma, para quem não sabe, e depois a gente já faz a métrica induzida pela norma. Aí você já ganha aqui um monte de espaço que tem norma, tem métrica. Já de graça por causa desse negócio. Então vamos pegar que vai ser uma norma. Então definição. Aí aqui eu vou ter que entrar dentro dos espaços vetoriais, né, do tipo. Então dado. Estou escrevendo muito em cima. Espaço vetorial V. Eu vou fazer sobre R, mais por preguiça do que por qualquer coisa, mas porque os exemplos não vão fazer muita diferença para a gente, então eu vou definir só sobre os reais o meu espaço vetorial, mas não faria muita diferença se a gente estivesse fazendo sobre qualquer outra coisa. Dizemos que uma função assim que sai de V e chega em R uma norma sobre V se são satisfeitas escrever todas, aí eu explico. Para o V pertencentes a V e lambda pertencente aos reais. Esse aqui é aquela que você já viu lá em GA, talvez, né? Que vai ser uma norma, você tem espaço vetorial, então você tem lá os seus vetores, você define o que seria um tamanho para os seus vetores. Então isso aqui é a ideia de você ter tamanho para os vetores, digamos assim. Então, o primeiro está falando simplesmente que se o vetor é diferente de zero, ele tem um tamanho positivo. Isso aqui é o jeito que você tira os escalares, né? Do tipo, você tira com o módulo dele, que lembrando que o escalar pode ser negativo. E a última desigualdade triangular, que funciona bonitinho lá em GA. Daí o nome triangular, né? Se você tem uma norma, você consegue definir uma métrica, que é o que a gente chama de métrica induzida.
Então, vai ser, a minha distância, ela vai sair de novo, sempre assim, dada por... distância de V. Vou trocar, em vez de U e V, porque meu V, depois de um tempo, começa a parecer muito com o meu U, né? Então, vamos deixar VW, que fica um pouco diferente. Vou simplesmente fazer, vai ser a norma de V menos W. Se define simplesmente a distância como sendo o tamanho do vetor, que é a diferença entre eles. Tudo bem? Esse aí, se você quer tentar depois, você pode fazer a verificação de que isso aí dá uma métrica de fato. Você vai ver que você vai usar essas condições aqui, vão sair as parecidas na definição de métrica, né? Por exemplo, essa aqui vai sair direitinho na triangular, lá que você vai precisar. A função módulo que a gente usou lá para trás, ela é uma norma sobre os reais, e que essa aqui, quando você faz a métrica induzida por essa norma, pega a norma, módulo nos reais, e faz a métrica induzida por essa norma, dá a métrica usual, que a gente foi aquele primeiro exemplo que a gente fez. É exatamente a mesma definição. Então, aquele primeiro exemplo que a gente fez é um caso particular desse. Ok? Então, se você já tiver um espaço vetorial que já tem uma norma, você tem uma métrica natural sobre ele. Então, a princípio, se você já tiver um espaço métrico, já tiver um espaço normado, né, um espaço vetorial com uma norma, e você não falar nada, mas começou a usar uma métrica, é essa noção que você está usando. Tipo, deveria ter... Eu fiquei falando aqui várias vezes que dá para fazer distâncias diferentes. Deixa eu pôr uma só, diferente das que eu fiz nos anteriores. Depois eu volto, né, nesse caso aqui para fazer uns exemplos mais interessantes. Mas, quer ver? Dado um conjunto X, dado... distância de x, y igual esse negócio sempre dá uma métrica. É um troço que você só tem dois valores possíveis para a distância. Ou você fala que a distância é 1 se eles são diferentes, ou você fala que a distância é 0 se eles são iguais. E, tipo, talvez a primeira vez que você vê esse troço você acha meio esquisito, acha que não vai funcionar. Em geral o pessoal bate o olho, acha que é triangular, talvez não funcione, mas você vai ver que aí você faz caso a caso lá na triangular, você vai ver que funciona. Caso a caso, o que eu quero dizer é o quê? Você tem x, y, z, só tem que separar o caso em que o x é igual ao y, o caso que o x é igual ao z, o caso que o y é igual ao z, coisas do tipo. Sempre que algum deles der diferente, vai dar 1, então aquele lado da direita vai dar maior que o lado da esquerda. Porque ou vai dar 1 e 1, ou vai dar 0 e 1, ou vai dar 1 ou 0 aqui e 2 do outro lado. Tipo, não tem muito o que fazer, então sempre vai aumentar. Outro caso. Nesse caso, você precisa restringir para ele não ser vazio ou faz? Você vai provar Eu não defini que o espaço métrico tinha que ser não vazio, né? Então, tudo bem. Se a função for, se o x for vazio, a função vazia, sei lá se ela satisfaz isso. Acho que não, quer dizer. Acho que sim, para por vacuidade, essa função é ela mesmo, então tudo bem. Então, por exemplo, qualquer espaço que você pega tem essa métrica. Então, se você pegar os reais têm essa métrica também. Então, isso aqui é uma métrica sobre os reais, que não é a métrica que vocês estão acostumados. Certo? Do tipo, repara que essa métrica ela tem uma propriedade meio estranha, que apesar do desenho dos reais você fazer assim, você tem aqui o ponto 0, você tem o ponto 1, você tem o ponto 2, você tem o ponto 3. A distância desse cara para esse é a mesma que a distância para esse, que é a mesma que a distância para esse.
Do tipo, aí você abandonou completamente a ordem que você tinha nos reais, do tipo, distância entre eles, o jeito que você fez o desenho é essa retinha, mas é só um desenho, tipo, a distância em si não tem mais nenhuma influência por esse desenho, né, certo? Dois pontos, eles sempre têm a mesma distância, não interessa quão longe que eles estavam no original que você estava fazendo. Ou seja, se você tá trabalhando com o espaço métrico, na hora que você deu quem é a distância, você está explicando mais ou menos como é que você quer trabalhar com o troço, e isso faz bastante diferença. A gente vai ver depois, já para tentar adiantar algumas coisas, para tornar isso aqui um pouco mais interessante, o que vai ser uma noção importante que a gente vai ter sobre o espaço métrico? Basicamente a ideia de continuidade que você tem lá no cálculo. Não vai ter diferenciabilidade, mas vai ter a noção de continuidade. A ideia de continuidade é que funções contínuas, se você está próximo, você vai conseguir alguma noção que se você está próximo do domínio, você consegue próximo na imagem. Então, ideia de próximo você vai ter bem aqui, porque como você tem noção de distância, vai dar exatamente a definição que você tem lá do cálculo para continuidade. Só que, como você pode ter mais de uma métrica, então você vai ter, a princípio, você pode ter outras funções contínuas, dependendo de qual é a métrica que você está trabalhando. O que vai acontecer é que algumas noções de métrica, elas coincidem. Nesse ponto de vista que eu estou falando de proximidade. Na hora que você falar como é uma função contínua de um jeito, ou falar que é uma função contínua do outro, a definição da métrica intrinsecamente pode estar fazendo alguma diferença, mas na prática não está fazendo. Do tipo, as funções contínuas são as mesmas. Isso que a gente vai chamar de métricas equivalentes. Não vai ser exatamente essa definição, mas vai implicar isso. Então, duas métricas elas podem ser equivalentes quando meio que dá na mesma do ponto de vista de função contínua. Na verdade, dá na mesma do ponto de vista de topologia, mas daí a gente precisa adiantar muita coisa. Do tipo, de função contínua a gente consegue mais barato. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, tem algumas métricas que são mais fáceis de calcular. Por exemplo, essa aqui é mais fácil do que a euclidiana, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Porque a euclidiana você vai ter que bota um quadrado aqui, tira uma raiz depois de tudo, né? Do tipo, já fica horrível de fazer conta. Essa é mais fácil de fazer conta e essa é equivalente àquela. Então, do tipo, tem vantagens, mas a gente vai... Isso aí eu estou adiantando próximas aulas, né? Do tipo... Isso é uma métrica discreta. Essa aqui é chamada de métrica discreta. Dica para o futuro, a gente vai fazer várias vezes, vai ter uns exercícios que é do tipo prova de contra-exemplo para alguma coisa, para alguma afirmação sobre espaços métricos em geral. Testa essa sempre, que essa aqui é uma boa para contra-exemplo, porque essa é bem feia. Do tipo, bem feia no sentido que ela joga fora muitas propriedades. Do tipo, então essa aqui ela é boa para contra-exemplos. Então, deveria ser um dos primeiros candidatos a contra-exemplo é essa aqui. Ok? Tipo, sempre quando você está na dúvida se o negócio vale, testa nos casos fáceis que você está acostumado. Então, por exemplo, R, na verdade o R ele tem algumas propriedades um pouco a mais, então sempre tenta R2. R2 é um pouquinho melhor. Do tipo, tenta o R2 com o tom euclidiano e tenta essa aqui. Do tipo, e ver o que está acontecendo. Do tipo, isso aqui te dá uma intuição melhor sobre as coisas. Fazer mais um tipo de exemplo que vai ser bastante importante. Dados X espaço métrico. Métrico Y contínuo X.
qual que é a ideia desse exemplo aqui. Na verdade, exemplo não, uma definição, né? Você tem o seu espaço grande aqui, o seu x, você tem o seu espaço y aqui dentro. Então são só alguns pontos desse seu espaço grande. É lógico que se você sabe medir a distância entre qualquer dois pontos do x, você consegue medir a distância entre qualquer dois pontos do y. Então, tipo, a função que está aqui fora, ela está definida também para os pares que estão aqui dentro só. Então, quando você olha essa restrição dessa sua métrica só sobre o conjunto do y, está que a gente chama de você está adotando como no subespaço do y a métrica do x. Formalmente, o que você tem que fazer aqui é provar que, tipo, quando você faz isso, quando você adota essa métrica do de fora no de dentro, o de dentro passa a ser, o menorzinho passa a ser um espaço métrico. Ele satisfaz exatamente as condições de espaços métricos, de ter uma métrica do x. Mas isso sai direto. Cada uma das verificações que você faz é porque a distância original é uma métrica, porque a distância original é uma métrica. E sai então tudo direto. Então, quando você pega o y e adota nele uma métrica, a métrica induzida pelo espaço de fora, você está falando que ele é um subespaço. Estou querendo ser só chato aqui nesse negócio, porque, por exemplo, você sempre pode pegar, por exemplo, você poderia pegar no x uma métrica bonitinha, tipo, se os x fossem os reais. Pega no x a métrica usual dos reais. E aí no y pega só o intervalo 0,1, só que no intervalo 0,1 você pega a métrica discreta. Aí não é subespaço, é um subconjunto dele que está com uma outra métrica nada a ver. Do tipo, aí não deu subespaço. Tem que usar a mesma métrica do que você tinha de fora, né? Para você guardar algumas propriedades sobre esse negócio. Então, se você tem um espaço grande, qualquer subconjunto já ganha uma métrica automaticamente, que é você descer com espaço com a métrica de subespaço. Não vai atrapalhar nenhuma das propriedades. Do tipo, isso aí é um exercício. Assim, tipo, mas sai direto porque você simplesmente olha e fala, tinha isso no de fora, vale isso no de dentro. Não tem nenhum problema. Vamos fazer mais um exemplo, ou definição. Dados xd x', d', espaços métricos. A gente pode definir eu já fiz besteira, né? Porque eu chamei de x', d', então como é que eu vou chamar essa aqui agora? Vou chamar de d... A função... Vou fazer um d maiúsculo. A função dzão, que vai sair do x vezes x', vezes x vezes x', e chegar em R. Então, o que você tem que pegar? Eu quero fazer uma distância que está no produto desses dois caras. Então, eu vou fazer distância, agora vai ficar horrível, porque eu tenho muita gente. Distância, vou pegar nesse primeiro, vai chamar AB. No segundo, vai chamar a linha B'. Obviamente, agora eu vou errar. E vou simplesmente fazer... distância de A para A' mais distância de B para B'. Não, isso não tá... Esse nome que eu dei aqui embaixo tá horrível, né? Porque esse cara mora no linha, né? Então, vamos fazer assim. Vamos pôr... Paga todo mundo, porque isso aqui ficou muito ruim. Esse cara é A' e esse aqui é B'. Pronto, assim fica mais bonito. Aí agora esse aqui ficou distância de A para B e esse aqui ficou distância de A' para B'. E aqui ficou linha. Igual ficou bonito. Quer dizer. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando
Vou definir a distância. Quase que esse aqui. Se você fizer um desenho que o seu primeiro espaço estava assim, o seu segundo espaço estava assim, então na hora que você está pegando esses dois pontos aqui, você está simplesmente somando distância que eles tinham aqui embaixo com distância que eles tinham aqui. Então aqui é dada pela distância desse, aqui dá dando pela distância delinha, e eu estou somando as duas. Ah, aqui é B belinha, isso. E aqui é a linha. Rapaz, eu tinha errado tudo. Do tipo, bom. É. Ah, peraí. É AB. Aqui estava certo. E aqui estava quase certo. Aqui faltava uma linha. Tá melhor agora? Isso. Aqui é o mundo dos linhas, aqui é o mundo sem linhas. Isso. Ok. Isso aí dá uma métrica. Aquele caso que eu tinha feito, aquele distância do taxista, é um caso particular dessa, certo? Então, se você tiver dois espaços, um jeito de você definir uma métrica no produto é essa. Tem outros jeitos, do tipo essa. Quase todos os outros jeitos naturais que tem, eles são equivalentes, então não vai fazer muita diferença lá para frente. Faz alguma diferença, mas não muita. Vamos adotar por enquanto que fica sendo essa. Se você não falou nada sobre o produto, você usa essa. Porque essa aqui ela é mais fácil. Mais fácil que a euclidiana, né? Tipo, talvez a do máximo seja mais fácil ainda que essa aqui, mas é um pouco mais esquisita. Então acho que essa aqui fica... Então, a princípio, se você não vai precisar nada, você faz com essa aí. Você vai dar um nome pra isso? Vamos fazer que essa aí é métrica produto, vai. Tipo, mas eu chamar isso aqui de métrica produto é meio forçar a barra. É produto porque eu estou fazendo produto dos espaços, não é porque eu estou fazendo produto das métricas, mas está somando ali, hein? Cuidado. Mas só se você tiver produto de duas, o natural dessa aqui vai ser essa. Mas tipo, raramente vai usar esse negócio assim, fala assim, pega a métrica produto dos dois. Tipo, se você precisar, essa aqui funciona. Mas poderia ter, é bem arbitrário essa aqui, tipo, você poderia ter outras definições. Você poderia falar que a natural para você teria que ser euclidiana, mas é como a euclidiana tem nome, fica essa aí. Vamos chegar na euclidiana, vai, que a gente ainda não fez essa aqui, né? Eu não fiz ainda que a distância, se você pegar R com R, pegar esse aqui, fazer a distância vai ser esse tamanho aqui de segmento, a gente ainda não provou, a não ser que você já fala que você já tem a norma na R2. Se você falar que você já tem a norma na R2, aí sai por aquele negócio ali. Mas vamos fazer, é o caso geral. Então vamos fazer um jeito mais... Tá certo que eu estou saindo do escopo do curso, né? Mas se você nunca viu isso, pode ser interessante a gente já fazer isso aqui, ó. Fazer o seguinte caminho. Definição. Então, de novo, vou pegar um espaço vetorial sobre R. V. Espaço vetorial sobre R. Aqui ia fazer um pouquinho mais de diferença, mas também não muito importante pra gente, mas ia fazer um pouquinho mais de diferença. Se fosse outra coisa, se não fosse R aqui. Chamamos uma função se são satisfeitas as seguintes condições. Então, a gente vai ter, vai chamar o que vai ser um produto interno dentro desse seu espaço vetorial. Se são satisfeitas as seguintes condições, então, A mais B
vezes C é AC mais BC. B. Lambda AB é igual a lambda AB. C. O produto comuta. E D. A é maior que zero se o A é diferente de zero. Aqui está trabalhando no espaço vetorial, então tem zero no espaço, dá para falar isso. O que eu quero fazer com esse negócio? Se você tiver um produto interno, qual que vai ser o caminho? Se você tem um produto interno, você tem uma norma. Se você tem uma norma, você tem uma métrica. Então, se você tem um produto interno, você tem uma métrica. Então, só para tirar uma propriedade um pouco mais fácil daqui. Só porque provar que a euclidiana é uma métrica é mais fácil se você fizer isso. Só por isso que eu estou colocando essa aqui. Vocês já devem ter visto isso algumas vezes, mas vamos lá de novo. Vamos fazer essa aqui é a desigualdade. Vou fazer uma proposição, né? Só fiz definição até agora. Tudo bem que é porque eu não provei nada, né? Estou falando que isso aí são todos espaços métricos, mas teria que verificar depois. No caso, a B, em que o lambda está do outro lado. Se o lambda está do outro lado, é como esse negócio comuta, né? Do tipo, então se o lambda tivesse aqui, você simplesmente inverte usando essa, aí vai ficar o lambda aqui, aí você tira também. Então o lambda sai. É que se tiver lambda, ele sai quadrado, né? Porque ele sai duas vezes. É que tem aquele caso em que o lambda é complexo, mas é que eu estou falando só sobre os reais. Tá bom. Então por isso que não tem nada. Estou fazendo só sobre R. De novo por motivos de preguiça, assim. É porque eu só quero usar o Cauchy-Schwarz nesse caso ali para tirar o euclidiano. Então essa aqui é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Desigualdade de Cauchy-Schwarz. Esse cara vai aparecer bastante, esse aqui não tanto. Espaço vetorial. Sobre R. Produto interno. Então você começa com espaço vetorial, de novo sempre real. Pega um fixo, um produto interno. Aí eu vou pegar. Ok, tá certo. A minha definição faltou quantificar os caras, né? Coisa feia. Deixa eu quantificar aqui. Para. Quem que eu usei aqui? Eu usei A, B, C pertencente a V. Eu devo ter usado um lambda pertencente aos reais, né? Isso. Então. Voltando para esse aqui, eu tenho aquele produto, então para todo AB pertencente a V vale Então essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz nesse contexto aqui. Se você fizer o produto misto aqui, vai A com B elevar ao quadrado, isso aqui é menor ou igual que o produto do A com A, B com B. Provar isso aqui é só conta, mas não é uma conta que a primeira ideia que você faz funciona, então vamos fazer aqui direitinho. Uma vez.
Note o seguinte, se o A é igual a zero, isso vale. Por que vale trivialmente? Porque esse produto aqui dá zero, né? Se você fizer que o A dá zero, você consegue pegar como sendo... Se o A é zero, você pode pôr o lambda como sendo zero também, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, na hora que sair o lambda aqui, vai ficar zero vezes alguma coisa, vai dar zero. Então, o lado esquerdo dá zero. E o lado direito também, porque esse troço aqui dá zero, né? Então, isso aqui dá zero menor que zero, então valeu. Então, se o A é igual a zero, isso aí você não tem nenhum problema. Aí agora então, a gente já pode fazer o caso que o A não é zero, que é o caso interessante. Então, se A é diferente de zero, agora a gente pode ir, vai fazer alguma conta de fato, mas vai usar o fato que o A é diferente de zero para fazer umas contas mais elaboradas. Então, considere lambda igual a AB sobre A. Eu posso fazer isso porque se o A é diferente de zero, esse troço é diferente de zero, porque está escrito ali, ó, inclusive, que ele é estritamente positivo. Então eu posso dividir por ele, sem maiores problemas. Por isso que eu tinha que dividir esse caso aí, para não cair nesse perigo aí. Eu vou definir o lambda como sendo isso, e eu vou chamar de C um amiguinho aqui para me facilitar um pouco as contas. Vai ser B menos lambda A. Ok. Vou fazer uma conta aqui para ajudar, que vai ser A vezes C. Então, lembrando que o C é esse cara aqui. Então, vou só simplesmente substituir esse troço aqui, vai ficar A B menos lambda A. Acho que era isso mesmo que eu queria. Agora, eu abro esse troço. Vamos ver se eu consigo não errar isso. Vai ficar A B menos... Já tiro o lambda? Tiro. Menos lambda A. Isso aqui é AB menos, vou escrever quem é o lambda que está escrito aí, que é AB A vezes esse A que está aqui. Então, esse troço sobrou, esse aqui morre com esse aqui, aí sobrou esse cara igual esse aqui, então isso aqui deu zero. Aí agora eu vou fazer a conta B vezes B. Vou fazer B vezes B, só que eu vou usar isso aqui, ó. Dessa aqui, você tem que, se o C é esse troço, o B é igual ao quê? O B é igual, passa esse aqui para lá, vai ficar C mais lambda A. Certo? Só não estou errando ali no sinal. Então, vou fazer esse B vezes B usando aquela conta ali. Então, isso aqui vai ficar C mais lambda A vezes C mais lambda A. Que é a primeira ideia que você tinha para fazer esse negócio, né? Tipo, agora eu vou abrir simplesmente tudo isso aí. Então, agora a gente morre de fazer conta aqui. Sério que eu só tenho que fazer... Sim. Então vamos lá, vai ficar C mais lambda A mais lambda para fora já, vai ficar A, C mais lambda A
Não fiz nada de errado por enquanto. Agora eu vou abrir esse aqui, vai ficar C mais lambda CA. Acho que aqui eu matei todo esse termo. Aqui vai ficar lambda AC mais, sai esse segundo lambda aqui, lambda quadrado, vai ficar A. Acho que eu... Bom, a quantidade de termos está certa. Parece, né? Tá certo. Agora, esse cara é igual a esse e ambos são isso aqui. Então, esse aqui morreu, vai para zero. Esse aqui morreu, vai para zero também. Então, sobrou para mim só C mais lambda quadrado A. Tá certo. Agora, o que eu fiz de errado aqui? Não tem nada errado. É só bobagem mesmo. Isso aqui, por sua vez. Isso aqui é maior ou igual a zero, que é C vezes C. Isso é maior estrito que zero. Se o C for diferente de zero, e se o C fosse igual a zero, isso aqui dava zero. Então, isso aqui eu posso simplesmente apagar esse cara, vai ficar lambda quadrado A. Agora, finalmente, eu vou substituir o que é esse lambda. O que era o lambda mesmo? O lambda era aquele troço ali. Então, isso aqui vai dar igual. Faz muito reflexo aqui. Vai ficar AB quadrado sobre A quadrado vezes A. Mato um dos quadrados. Esse aqui com esse aqui. Isso aqui ficou AB quadrado sobre A. Então, você tem que esse cara aqui é maior ou igual que esse cara aqui. Então, te deu exatamente a desigualdade que você estava querendo. Certo? A desigualdade que você queria era... Cadê a desigualdade que eu queria? Tá ali. Certo? Deixa esse cara para cá, passa esse aqui para baixo. Deu exatamente o que você queria. Tudo bem? Mais ou menos de graça aí. Agora vamos ver a utilidade dela de fato para esse curso, que vai ser para a gente poder fazer a euclidiana. Então, seja V espaço vetorial com produto interno esse aqui. Então, sobre R, né? Então, a função que sai de V e chega em R dada por
Então, o que que é esse troço aqui? Se você pega um produto interno, você faz a conta assim, você pega um vetor, faz ele vezes ele mesmo e tira a raiz. Lembra que isso aqui é um número, né? Tipo, como a gente define o produto interno. E é um número estritamente positivo, se ele é diferente de zero, ou zero, caso contrário, então você pode tirar a raiz de fato. Então, você define esse troço aqui, isso aqui vai dar uma norma sobre o seu espaço vetorial. Então, isso aqui vai ser a norma induzida pelo produto interno. Uma vez que você fixou um produto interno, você tem essa norma que sai naturalmente dele. Então, está escrito proposição aí simplesmente porque você tem que provar que esse troço dá uma norma, né? Tipo, você tem que verificar que aqueles axiomas lá estão satisfeitos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar a desigualdade triangular. As outras são fáceis. E, na verdade, a desigualdade triangular é para o que a gente fez o Cauchy-Schwarz. O Cauchy-Schwarz vai ajudar a mostrar a desigualdade triangular. Então, vou só verificar a triangular, hein? Então, verificando a desigualdade triangular. Então, vou pegar dois vetores. E eu vou fazer a conta da norma ao quadrado. Vai abrindo termo a termo, você vai ver que esse aqui vai aparecer uma vez A vezes B e uma vez B vezes A. Aí só somos dois. Aparece esse, tipo a conta que eu fiz ali. Esse troço aqui, a gente consegue usar o Cauchy-Schwarz para mexer nesse termo aqui. Então, isso aqui vai ficar menor ou igual que A vezes A. Esse termo do meio vai ficar 2 vezes raiz de A vezes A, B vezes B. Deixa eu só acabar de escrever, eu já comento o que eu estou fazendo. Esse aqui é B vezes B. Esse aqui é o Cauchy-Schwarz. Então, Cauchy-Schwarz. Cadê o negócio ali? Você está... Passa esse quadrado para cá, então fica uma raiz desse negócio exatamente que eu escrevi, com as mesmas letras até, olha só aqui, escolhi. Boa. De coisas. Bom, mas isso aqui, se você coloca agora na notação de norma, isso aqui é norma ao quadrado de A, isso aqui fica mais 2 vezes... Aí aqui fica sem os quadrados, norma de A, norma de B, e aqui fica a norma de B ao quadrado. Que é igual de A, norma de B ao quadrado. Certo? Então, com os quadrados valeu a desigualdade, então sem os quadrados também valeria. Aí você tem exatamente a desigualdade triangular, e é o motivo de ter feito o Cauchy-Schwarz antes, para você conseguir isso aqui. Ok. Então, como exemplo, e aí você ganha esse troço de graça agora, é simplesmente você falar que em Rn
essa frase ficou estranha, né? Em Rn, a métrica... Vamos pôr assim, a função dada por isso aqui é uma métrica. A única coisa que você tem que fazer aqui é que você pode fazer o produto. Você define o produto x por y como sendo somatória de i igual a 1 até n do xi yi. Isso aqui é um produto interno, você verifica as condições de produto interno. Aí você define a norma induzida por esse produto interno. Aí você pega essa norma induzida pelo produto interno, faz a métrica induzida por ele, vai desse aqui. Então, simplesmente a verificação que isso aqui é um produto interno vai te dar que isso aqui é uma métrica, que é uma continha meio chata de fazer, a desigualdade triangular, por exemplo. Sai, mas ela vai sair pelo Cauchy-Schwarz. Ali. Então, essa aqui é a norma, é a métrica euclidiana. É engraçado, mas é a única que dá, porque o que você faz? Você pega produto interno induz uma norma. Norma induz uma métrica. Então, só segue esse aqui. Então, tipo, esse produto interno aqui, você tem que verificar que isso aqui é um produto interno. Mas uma vez que você verificou que isso aqui é um produto interno, você sabe que o induzido por isso aqui, daquele jeito que está escrito aqui, é uma norma. E na hora que você pega essa norma e vê o que é a verificação do que é a métrica induzida, por isso que não tem mais, mas é a distância. Métrica induzida é, se você tem uma norma, a distância então de x para y fica sendo a norma de x menos y. Aí dá isso aqui. Então, sem maiores problemas, sai meio de graça fazendo essa volta aí. Você tem que a métrica euclidiana é uma métrica. Então, em particular, na R2, na métrica, se você fizer essa aqui agora, essa distância aqui, é um caso particular dessa. Para acabar, vamos fazer um completamente diferente. Então, o último exemplo, as próximas aulas é bem menos exemplos e um pouco mais de ação. Eu quero fazer esse exemplo aqui porque ele sai bem do que a gente estava fazendo antes. Então vamos fazer o seguinte. Definição. Eu vou precisar agora, a partir dessa definição, eu vou ter que fixar um número primo. Então fixe P primo, então qualquer um que você queira. Pega dois inteiros diferentes de 0 e sejam... Quero manter as letras que eu estou usando aqui. UV, péssima escolha, mas tudo bem. Que A igual a UPM, B igual a VPN, onde MN pertence aos naturais, P não divide, eu não quero que ele divida nenhum desses aqui, então nenhum nem V, então P não divide U vezes V, vai. P não vai dividir nenhum dos caras. Acho que cabe aqui. Eu vou acabar de escrever, aí eu já explico o que é que está acontecendo.
que eu vou fazer? O que você está pegando? Eu vou tentar definir uma função nos racionais diferentes de zero, porque o zero eu vou tratar de um jeito diferente, e eu vou olhar essa conta de que jeito? Você olha, se ele está escrito na forma A sobre B, você escreve... o Tengan que usava esse termo que era descascar o número, né? Tipo, você descasca o máximo que você consegue de potências desse P que você fixou desse seu número. Então, quando você fala que o P não divide o U e o V, quer dizer que não tem P nessa parte. Tipo, todo o máximo que você tinha de P's que você tinha nesse número apareceu aqui. Ok? Então, descascou ele completamente, ficou as potências do primo aqui para fora. Aí você olha o quê? Você olha o quanto que esse primo conseguiu dividir o seu número de cima e o seu número de baixo. Se ele dividiu 3 vezes, por exemplo, o de cima, 2 vezes o de baixo, isso aqui vai dar 1 só. Ok? Isso aqui é a mesma coisa, só uma observação, mas que às vezes fica mais fácil de fazer a conta. Repara que VPA sobre B, isso aqui é a mesma coisa que você fazer o VP de A menos o VP de B. Simplesmente escreve o A e o B como sendo A sobre 1, B sobre 1. Aí você vai ver que o P não divide 1, a maior potência que aparece para dividir 1 aqui é um zero, então ele não desconta nada. Então essa conta dá certo. Isso aqui também é um jeito de pensar para você tentar mostrar que isso aqui independe da escolha de qual foi a fração que você... qual que é a representação da fração que você pegou, né? Tipo, você pegar 2/3 ou 4/6 vai dar a mesma conta. A resposta vai dar a mesma. Deixa eu pôr uns exemplos aqui. Então isso aí só está medindo quantas vezes o P divide o número. Se fosse só para número inteiro, era exatamente esse nome que eu falei, mas quando é fração, você pega quantas vezes dividiu de cima e subtrai quantas vezes dividiu de baixo. Você quantas vezes dividiu a fração. Tipo, em algum sentido é mais ou menos intuitivo. Vamos fazer 3 exemplos aqui, que eu acho que... Então, vamos ver. Quanto que deveria... Então, peguei meu primo como sendo 7. Quanto que deveria dar o V7 de 1? Então, lembra isso aqui. Qual que é a definição desse troço é o quê? É simplesmente você pegar a maior potência de 7 que divide 1. Então, a maior potência de 7 que divide 1... Na verdade, a maior potência é o expoente dela, né? Então, isso aqui é 0. Certo? Esse próximo dá 1. Ok? Maior potência do 7 que divide 7. 7 elevado a 1. 98 é conhecido também como 2 vezes 49. Certo? Aí 2 vezes 49 é a potência de 7, certo? Então dá 7 ao quadrado. Então tem um 7 quadrado aqui em cima, só que o 30 não tem nada, né? Do tipo, não tem potência de 7 que divide esse troço. Então aqui vai descontar 0. Então vai ficar só o 2 de cima. Beleza? Ok. Vamos tentar tornar as coisas um pouquinho mais emocionantes com esse finalzinho aqui, mas... Então seja... P', XY pertencente aqui.
Estou definindo uma função aqui. Então, eu vou definir uma função nos racionais nos reais positivos. Se o racional que você pegou ele é diferente de zero, você simplesmente vai pegar o p elevado a menos vp de q, porque se o q é diferente de zero, você pode fazer essa conta aqui, se q está definido para coisa diferente de zero. Se ele for zero, você simplesmente fala que é zero. Então, você tem a definição dessa função desse jeito. Qual é a propriedade que essa função tem? Eu acho que eu não vou fazer as contas, eu vou só explicar o que é que está acontecendo. Então, item A. Se np de x é, igual a zero, então x igual a zero. O único jeito desse negócio dar zero é essa segunda condição aqui. E o B, np de x mais y é menor ou igual ao máximo de npx, npy. Isso aqui é só para facilitar, note que isso simplifica np de x mais y é menor ou igual que np de x mais np de y. Ó, você vai mostrar que essa cara aqui ele é menor ou igual que o máximo entre esses dois. Se você mostrar isso, isso implica essa condição de baixo. Ela é um pouco mais forte que esse negócio aqui de baixo. Esse primeiro é direto, é só porque o outro não dava para dar zero, porque aqui, se isso aqui der zero, esse troço dá 1, então tipo, isso aqui não tem como isso aqui negócio dar zero. O de baixo você tem que fazer conta, mas é simplesmente abrir, está escrito na apostila para quem quiser olhar depois. Mas só para não ficar fazendo aqui as contas, porque a gente já está acabando o tempo, então isso aqui é só conta, tá? Mas está feito na apostila, esse item B. O legal é que uma vez que você definiu esse troço, você pode fazer isso aqui, ó. Definição dp de q vezes q em R dado por distância de x, y, um pezinho aqui embaixo, está faltando aqui inclusive. Isso aqui igual a np de x menos y é uma métrica. Pensa que isso aqui, esse n é porque ele parece uma norma, de fato, é porque ele é uma norma em algum sentido. Como a gente só definiu norma para espaço vetorial, isso aqui não está dando exatamente um espaço vetorial do jeito que eu estava definindo, então não dá para falar isso. Mas se fosse uma norma, pensa que isso aqui teria dado uma norma, então aqui isso teria uma métrica induzida pela norma. Então isso aqui te dá uma métrica esquisita sobre os racionais. Isso tem a ver com o que vai ser a métrica p-ádica, mas que não é exatamente o que eu tenho agora. Só para adiantar um pouquinho o que aconteceria. Isso aqui te dá uma métrica sobre os racionais, mas ela não vai dar uma métrica completa. Eu não consigo nem falar o que é métrica completa agora, porque está muito adiantado. Mas depois, quando a gente souber o que é esse negócio de ser completo ou não, isso aqui não vai ser uma métrica completa. Então, ela vai admitir um completamento. Então, você consegue fazer um completamento dos racionais, que se você fizer o completamento usual dos racionais, vai te dar os reais. Mas se você fizer o completamento desse cara com essa métrica aqui, te dá uma outra coisa, que daí são os p-ádicos. Para esse p que eu fixei. Tudo bem? Então, isso aqui daí dá um exemplo completamente diferente de uma métrica. Aí, nas próximas aulas, eu prometo que não fica só esse negócio de ficar fazendo só exemplo, 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 exemplo. A gente faz algumas coisas um pouco mais emocionantes, mas pelo menos hoje já deu para fazer bastante exemplos. Ali é npx menos y? Sim. Tá ok?
Bom, então é isso aí. Eu vou colocar as coisas na página depois.